Afinal, começar o programa, a gente vai começar falando de cachumba e catapora, não é isso? Vamos começar falando de cachumba e catapora. Começaremos o programa falando sobre essas duas infecções que costumam aparecer mais no inverno. Que mãe nunca ficou com medo do filho ir à escola e voltar com uma dessas viroses, né? Nós sabemos que são transmissíveis e que as crianças são mais fáceis de pegar. Mas cuidado, porque nós adultos também podemos ser contaminados. Mas será que tem como prevenir? Vamos descobrir com o pediatra, o Dr. André Laranjeira, que já está aqui. Tudo bem? Bom dia. Como vai? Doutor, bem, um prazer. Você viu meu. que o programa tá ótimo hoje, né, Muito bom, doutor? exatamente. Muitos assuntos importantes, né? Sim, assuntos importantes, principalmente no momento de outono e inverno, né? Exatamente. Começamos falando de cachumba e catapora, né? Todos estamos, né? Podemos pegar esse vírus, Sim. mas as crianças São mais suscetíveis, Por sim. quê? Normalmente Tem as imunidade? crianças, exatamente. Depois você me fala da terceira idade também, quero saber Tá se bom, é vamos mais conversar. suscetível também. As crianças, elas têm uma imunidade um pouco imatura antes dos 2 anos. Então, normalmente, elas são mais suscetíveis, não apenas à cachumba e à catapora, mas a todas as doenças infecto-contagiosas. Sei. E aí elas têm maior susceptibilidade, Mas mesmo aquelas que chegam próximo dos 3 anos. E vacina? A vacina, ela... Ajuda. A vacina de catapora... Quantos por cento que a vacina pode prevenir ou ajudar? Sua pergunta é muito importante. A vacinação de sarampo, de catapora, ela começou no final da década de 90 e ela traz uma imunidade que pode atingir 90% na maioria das crianças. Tanto é que recentemente, há 2 anos atrás, houve um surto justamente no perfil de população mais velha que não tinha sido vacinada antes disso. Então, a partir dali, as pessoas que foram vacinadas normalmente têm uma imunidade que pode ser duradoura por muitos anos. Muitos anos, quantos? Adulta. Adulta? Até adulto. Normalmente, essa vacinação, ela protege os adultos jovens, os adultos até ao redor dos 50, 60 anos, que é quando normalmente algumas situações podem reaparecer, né? Então, há uma dúvida que as pessoas perguntam, se uma vez que você tenha pego cachumba ou a catapora, se você pode pegar de novo. Depois dos 50? Depois dos 50. A cachumba não. A cachumba ela traz uma imunidade praticamente para o resto da vida. Já a catapora não. O vírus da catapora, ele fica no seu organismo e por algum motivo associado à imunidade, quando a imunidade cai, a velhice acaba sendo um desses motivos, pode surgir com uma doença que chama herpes zoster. E dá para tomar vacina contra isso? O herpes zoster dá. Após os 50 anos já existe uma vacina na rede privada, o governo ainda não oferece pelo SUS. Não oferece. E aí essa vacinação Ei, ela governo, é indicada. brincadeira, hein? Não pode, né? Mas custa caro essa vacina? Quanto que é? Sim, mais ou menos. Mais de 100 reais, né? Exato. Mas um o valor senhor acha que vale a considerável. pena? Sim, vale a pena. É uma vacina indicada. Claro que nem todos podem tomar, mas a vacina do herpes zoster pode ser indicada sim para todos depois acima dos de 50. Exatamente. E aí dura quanto tempo? Vida inteira? Aí sim, aí já para toda a E vida. previne esse herpes zoster, que é a catapora Isso. e cachumba, mais ou menos. É o mesmo vírus da catapora. Só que muda o nome. Só que ele muda o nome e aparece de outra forma. Entendi. Então já falamos aqui, gente, das crianças. Das crianças. Tem que ser imunizadas. Isso. Até os 3 anos elas são muito suscetíveis. Isso. Inclusive por causa da escola, né? Exatamente. Agora eu não entendi, por que o inverno... É porque baixa a imunidade? Por que outono e inverno aumenta? Normalmente no inverno as pessoas ficam mais confinadas, você mantém os ambientes mais fechados, então a chance de você transmitir essas doenças são maiores. É maior. Ah, tá. Então a chance de qualquer doença viral, principalmente as virais. Entendi. Qual a diferença de uma doença viral e uma bactéria, por exemplo? Os vírus, eles têm uma contaminação mais rápida e os sintomas são mais brandos. Já as bactérias, eles dão sintomas mais exuberantes, com febres mais altas, uma prostração mais intensa e o tratamento é feito com antibiótico. Vírus não se dá antibiótico. Aí você tem que esperar os 10 dias. Exatamente. É o que a gente comenta do repouso, da hidratação, dos sintomáticos, né? Remédios para dor, para febre, para você poder se recuperar. Eu acho que a gente tem imagens aí, não é, Verônica? A gente tem imagens. Vamos falar exatamente dos sintomas da cachumba e da catapora, agora que a gente conseguiu conceituar um pouco. Isso. Esses vírus, em geral, sabemos que as crianças são muito vulneráveis à terceira idade também, então a gente tem que tomar conta desses grupos.
grupos, né? Eu gostei, Mauro, eu dei. Sabe, você falou os adultos jovens. Adultos jovens é até que idade, doutor? Boa pergunta. Adultos jovens é até o quê? 40? Isso é um conceito que a gente usa de medicina, né? Para pessoas abaixo aí de 60 anos, né? É difícil você falar em idade fixa, mas... Não, mas 30 anos é adulto bem jovem. 30 anos adulto jovem, 40 anos adulto jovem. Então, 50 anos já é adulto se eu começar médio. a falar acima disso, meus pais não vão gostar. E eu também não vou gostar. Não, a gente pode falar, não tem problema de falar de idade de forma consciente, lógico, né? A gente tem que envelhecer bem, envelhecer com a cabeça no lugar para saber, inclusive, como combater os males de algumas doenças que são causadas, que são propícias na terceira idade, né? Bom, vamos mostrar, então, doutor, os sintomas, a foto que a gente tem aqui de cachumba e catapora. Deixa eu ver. Então vamos lá. Use roupas leves. Esse é um dos... É da catapora, é isso? Exatamente. A gente indica... Quando tem catapora, use roupas leves, é isso? Sim, normalmente a catapora ela tem uma característica de surgir lesões pelo corpo. Normalmente começa no rosto, no tronco e depois pode se espalhar para outras regiões. E essas lesões dão muito prurido, muita coceira. Algumas chegam a doer. Então você usar roupa leve, você se mantém um pouco melhor acomodado e não incomoda tanto essas sensações. Entendi. A pessoa tem que ficar em repouso. Repouso, se hidratar e usar os medicamentos quando indicado, principalmente para dor e para o prurido, para coceira. Só que você pega esse vírus mais ou menos quantos dias antes de que ele vai aparecer? Boa pergunta. Uma pessoa ele já transmite a catapora cerca de 2, 3 dias antes das lesões aparecerem. E aí, doutora? Na prática, quando a lesão aparece, significa que você já transmitiu. Exatamente. Então, não tem saída. Exato. Você acaba tendo que manter os ambientes mais arejados quando você está nessa época do ano de que tem maior frio. E tão logo você identifique que existe alguma criança ou um adulto com a catapora, essa pessoa tem que permanecer num certo isolamento para não espalhar a doença. Então, quando as mães passam muito por isso. Quando a mãe percebe, por exemplo, tem uma criança na escola que pegou catapora, o que a mãe... Geralmente, uma outra vai pegar isso, e começa vai a ser espalhar. Um dominó. Exato. Quando a mãe identifica que o seu filho tem a catapora, seja com o pediatra ou num pronto atendimento, ela tem que comunicar à escola para que a escola possa alertar os outros pais e essa criança não frequenta a escola, ela fica em casa. Tá, e se ela começar a sentir prostração, moleza e tudo... Isso nós chamamos de sintomas de alarme. Então, quando você tem sintomas de alarme, sinais de alerta, com febre muito alta, normalmente acima de 39, prostração, perda de apetite ou outros sintomas como vômitos, a gente recomenda que se procure o pediatra ou o pronto atendimento. E não manda para a escola. Exatamente, isso é muito importante. Não pode mandar para a escola, porque você pode estar contaminando outras crianças. Deixa eu ver o outro card da catapora. Banhos mornos. Exato. Geralmente todo mundo toma banho morno, né? Mas prática... esse banho morno é para não tomar banho quente ou para não tomar banho frio? Qual que é? Na verdade é porque o frio, ele ameniza o prurido. Só que o frio não é bom. O que é prurido? É a coceira. Ah, tá. Então, explica de uma forma simples, né, doutora? Para amenizar a coceira, o frio ajuda. Você mantendo um banho morno, você alivia aquela sensação de coceira. O banho muito quente, para uma lesão, para um machucado na pele que já não está legal, ele pode agravar. Então o banho morno é mais indicado. Banho quente não é indicado para nada, né? Para pele, resseca. Exatamente, sempre morno. Sempre morno. Exatamente. E quando a criança porque dá coceira. Dá coceira. Tem alguma pomada, alguma coisa que alivia, não sei. Normalmente nós usamos antialérgicos, né? São os remédios via oral. Tinha-se muitas receitas caseiras, né? Que eram recomendadas no passado e que atualmente nós não recomendamos para todos os casos. Entendi. Então, para você poder descobrir qual é o melhor tratamento para coceira, é indicado realmente conversar diretamente com o seu médico, uma vez que tem situações que nem todos poderão usar certos medicamentos. Tá, mas o mais indicado é o antialérgico. É o antialérgico para amenizar aquela sensação. Coisas, por exemplo, né? o Alegra. Bom, vamos pro próximo, banhos mornos. Fuja das... Vovó que está me assistindo, que adora esse programa, não pode receita caseira. O doutor vai explicar por quê. Existem situações
em que, na tentativa de amenizar a coceira dos filhos, os pais acabam lançando mão de várias receitas caseiras, né? Por exemplo, que mais... bicarbonato na água, água com vinagre, o permanganato de potássio. Então existem essas receitas para tentar amenizar o prurido. Só que todas essas receitas, elas podem trazer problemas, tanto para a pele da criança, que naturalmente já é mais sensível, podendo até inclusive causar algumas lesões, queimaduras, por exemplo. Então, se houver indicação médica, o pediatra ou o médico dermatologista, ele vai recomendar o uso adequado. Então, exemplo, o permanganato, que é aquele popular banho rosa. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Eu não sei desse banho rosa, não fiz. A gente dilui o produto numa concentração de água adequada e você faz um banho rápido de 5 minutos para amenizar o prurido. Só que tem toda a orientação a ser feita para aquela criança. Então não é para todo mundo que a gente usa esse tratamento. Então cuidado com receitas caseiras. Eu sei que a gente vai na internet, Exatamente. acha, ou alguém fala, um vizinho fala, mas cuidado que pode piorar esse problema, Exato. né? Essa virose que é a catapora. Nós vamos daqui a pouco falar da cachumba, inclusive vamos falar de gestantes. Tá legal, porque é super perigoso em gestante, né? Pode até perder o bebê, não pode? Pode sim. Ou nascer com algum problema. A gestante, principalmente em relação à varicela, que é a catapora, tem que ter cuidados, realmente. Então a gente já vai falar sobre isso. Vou pedir um minutinho da licença, doutor. Nós estamos falando sobre catapora e cachumba, principalmente quando começa o outono e inverno, agora que a gente está sentindo mais friozinho, principalmente no sudeste. O que acontece? Nós ficamos fechados nos quartos, nas salas e tudo, e aí o vírus vai passando nas escolas, não era você. Estamos falando de cachumba e catapora. Nesse período é muito importante a gente falar sobre isso, porque as crianças e terceira idade, todo mundo pega mesmo com mais facilidade. Vamos falar das gestantes que a gente estava falando? Importante. É importante a gestante se vacinar antes, né? De você quer ficar grávida, você tem que se vacinar antes. Exatamente. Antes da gestação, é importante que a mulher que queira ser mãe já tome as vacinas, não apenas, né, contra a catapora, o sarampo, mas outras também. No caso aqui, a gente comentando de cachumba e cataporas, elas têm que tomar. Essa vacina, é importante comentar que ela é a sarampo, cachumba, rubéola, disponível na rede pública de saúde. Também existem uma outra composição, que é a sarampo, cachumba, rubéola e catapora, que é a tetraviral, que também está disponível na rede pública, mas para crianças. Entendi. Já para os adultos que quiserem, mas se a gestante fala assim, olha, eu quero ficar grávida, ela vai na rede pública e pode tomar? Pode tomar. E se alguém quiser tomar e não for ficar de gestante, pode tomar ou não? O calendário básico, né, de vacinação do SUS, ele tem algumas indicações formais para vacina contra o sarampo, cachumba, rubéola. O adulto que já tomou a vacina há mais de 10 anos, ele pode se imunizar. Entendi. Tá? Eu tenho a carteirinha do SUS, é excelente. Assim, a gente tem problemas no SUS, isso sabemos, problemas seríssimos. Mas a vacinação é uma coisa que funciona. Minha filha tomou do HPV, tomou todas as vacinas, eu tenho a carteirinha, você vai rápido, as pessoas te atendem. Bem, depende também, não é tudo, né? Às vezes sim, às vezes não, mas na maioria das vezes é um trabalho muito bem feito. Exato. Vamos falar de repouso, né? A gente tava falando do colchão, tem que repousar, né? Tem que repousar. Na verdade, essas doenças, elas por serem doenças que atrapalham muito a imunidade da criança, ela não se alimenta adequadamente, ela não bebe líquidos adequadamente, então o repouso é importante para a recuperação dela. Entendi. Tá? A água também? A água também, muita hidratação. E o que mais, doutor? Vamos lá, vou até aproveitar um momento e comentar aqui a hidratação, tá aqui, né? Aproveitar aqui e comentar a respeito de um mito sobre a cachumba, né? As pessoas comentam que o repouso da cachumba é para a cachumba não descer. Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. Já ouvi falar, sim. E o repouso é justificado em relação a isso. Mas não é apenas em relação a isso, né? A cachumba, ela é um vírus que ela pode acometer diversos órgãos, não apenas as glândulas salivares, que são aquelas que ficam ao redor da nossa mandíbula, né? Ela pode acometer outros órgãos, como inclusive os órgãos reprodutores, como os testículos e os ovários. Só que não são todas as pessoas que manifestam essas doenças, é a minoria das pessoas. E o repouso justifica-se para que não acometa esses órgãos. Você mantém a criança em repouso, o adulto em repouso, para que a imunidade dela combata essa doença e que não se agrave.
pode gerar uma impotência? Pode, se acometer, no caso, os 2 testículos e os 2 ovários, o que ainda assim é raro. Por isso que quando tem que repousar o tempo necessário. Exatamente. E assim você se recupera. Se recupera. Exatamente. E também Sim. não acontece isso, né? Porque Exatamente. isso é muito complicado Exatamente. depois, né? Exato. Então, aqui no É caso... reversível? Não. Não. Uma vez acometidos os órgãos reprodutores, testículos e ovários, pelo vírus da cachumba, a infertilidade, ela existe. Acontece muito? Não, raro. Menos de 10% dos casos. Mas 10% é 10% bastante. é razoável, mas ainda assim é raro. Bom, a gente tem o terceiro CAD, que é cuidado com a alimentação, que é a alimentação, né? Não é ficar comendo um monte de doce, essas coisas, pelo amor de Deus, né? Tá doente, aí vai lá um bolinho de chocolate. Não, é vegetais, sucos, né, que vão hidratar. Lembre que a nossa imunidade, ela demanda de alguns nutrientes que são importantes. Os anticorpos, as células de defesa, elas precisam de proteínas, precisam de vitaminas, precisam de micronutrientes como o zinco, e uma alimentação equilibrada é o que fornece tudo isso para o seu organismo. Entendi. Bom, eu acho que a gente falou tudo, né, doutor? Ou quase tudo? Quase tudo. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei? Você falou bastante, mas eu acho que é o básico. A conversa abordou tudo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser entrar em contato com o doutor, também lá no seu site, o que a gente encontra? No www.andrelaranjeira.com.br. Lá tem inúmeros textos sobre saúde infantil, principalmente a faixa etária menor de 1 ano, que é o público que fica mais doente, né? Que fica mais doente. Inúmeras doenças infecto-contagiosas também. Bom, no Instagram, o doutor, eu sei que ele é ativo, porque eu vi, né? Ele já colocou que vinha aqui ontem. Doutor André Laranjeira, você vai no Instagram dele, pode mandar mensagem direta e tudo. E o telefone é 0 operadora 11 2672 2112. Quero agradecer ao doutor André Laranjeira, pediatra. Muito obrigado, volte viu? sempre. Foi Muito um grande obrigado, viu? prazer te receber, viu? Muito Tudo obrigado. de bom.